projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem a grata satisfação de receber hoje, nos estúdios da TV PUC, o professor de filosofia, que é bacharel e licenciado, Cristiano Nascimento. Cristiano Nascimento é cinegrafista e trabalha há 18 anos aqui na TV PUC, primeiro como motorista, segundo como operador de áudio e, em terceiro lugar, agora como cinegrafista e diretor de vídeo. De TV. De TV, isso. Não é? Cristiano, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no nosso programa e também gostaria que você falasse um pouco de você, sobre a sua infância e sobre a sua adolescência e como você chegou a se interessar por filosofia. Professor, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui na frente agora, né? Porque a gente geralmente está atrás das câmeras. Né? São sempre meus companheiros de jornada. Sempre. Eu morei sempre, a minha vida toda na zona norte da cidade, no bairro chamado Tremembé. Nasci ali no bairro do Tucuruvi, num hospital chamado Presidente. E passei a minha parte da minha infância e adolescência, boa parte dela, morando por ali. E para mim, esse ambiente de universidade sempre foi um negócio muito distante, né? Porque para quem mora muito na periferia da cidade, muito longe do centro da cidade, as referências acadêmicas de USP, PUC, essas universidades grandes, elas são bem pequenas, assim. As pessoas hoje sabem muito mais pela internet, porque tem esse acesso à informação, sim. Do que na minha época. Eu nasci em 73, né? Essa coisa, a internet é um negócio mais novo. Então, para mim, para as pessoas que moram lá, era um negócio muito distante. Eu sou filho de comerciantes, minha mãe sempre teve comércio alimentício, e eu trabalhei sempre com o público, sempre tive um prazer imenso de estar em contato com as pessoas. Eu ainda não vislumbrava essa coisa de estar na academia ou então de estar trabalhando como técnico, né? Porque aqui no programa é o que a gente faz, eu dirijo os cortes de câmera que acontecem, eu faço essa direção, mas o interessante disso é que eu nunca percebia, eu tinha essa vontade muito de ter esse contato, de contar histórias, de ouvir histórias das pessoas, mas eu não conseguia entender, eu achava que ali no comércio era o meu lugar. Mais para frente, né, as coisas foram mudando, com teve um monte de plano econômico, né? Minha família foi perdendo um pouquinho de comércio ali, comércio aqui, até de repente que a gente começou a mudar o rumo da nossa vida, tanto minha quanto dos meus pais. E a minha foi essa, eu acabei entrando para trabalhar numa transportadora que trabalhava com produção e vídeo, filme, propaganda, porque tinha sobrado ali uns carros de Kombi, uns carros maiores que fazem esse tipo de produção. E convidado por um amigo que me viu ali parado, já não tinha mais comércio, não tinha mais algo para trabalhar assim, ele me falou, não, vamos lá comigo. E foi por ali que eu conheci a TV PUC. Foi por ali que você conheceu a TV PUC? Como? E foi super sem querer, porque eu tinha um amigo que trabalhava para a TV PUC todo mês. A TV PUC tinha um programa conhecido de todo mundo chamado Diálogos Impertinentes, que o professor Mário Sérgio Cortella era o apresentador. Sim. E eu vinha uma vez por mês fazer a produção desse programa, ajudar na produção desse programa como motorista. E quando a PUC conseguiu, via uma lei de incentivo, colocar o primeiro programa que ia semanalmente ao ar, que chamava Universidade Aberta, que até hoje está no ar. Hoje está no ar. Foi quando, na época, a Márcia, que produzia, era secretária e também produzia esse programa para a TV PUC, me chamou para trabalhar. E um amigo meu que fazia esse trabalho de produção. Ele tinha uma Kombi, trabalhava na mesma transportadora que eu e fazia esse programa. E ninguém na transportadora queria pegar esse trabalho, porque era um trabalho que a gente chamava, no meio, a gente chama de pescocinho, que é um trabalho que tem uma minuta de 5 horas, então as pessoas querem trabalho. A gente ganhava por hora, então queriam trabalhar mais. Aqui era pouco trabalho. E um dia a Kombi dele foi roubada. Não tinha ninguém para atender a TV PUC. Nenhum motorista queria atender a TV PUC. E eu estava lá solto, alguém falou, pega, vai lá fazer. Eu falei, eu vou. Aí cheguei aqui, me encantei, fiquei apaixonado pelo lugar. E aí resolvi ficar por aqui, até que aconteceu
a PUC conseguia a lei de incentivo para manter um programa semanal e eu fui contratado em definitivo aqui pela universidade. Aí Há comecei a 18 anos trabalhar. atrás. Em Há 18 anos. 1997. 1997. 27 de fevereiro de 97 eu entrei na TV PUC para não sair mais. Estou aqui há 18 anos, feliz e contente. E aí tive toda esse caminho que você disse no começo do Essa programa. trajetória de motorista, de operador de áudio e de cinegrafista. Cinegrafista. E agora faço essa direção que a gente chama tecnicamente direção de TV, que é esse corte das câmeras, né? A gente trabalha com 3 câmeras diferentes aqui, e uma para mim, uma geral e uma para você, e a gente vai cortando essas imagens para o programa ficar um pouquinho mais dinâmico, né? Para não ficar parado. Sim. E assim a gente consegue entregar para a outra parte da produção do vídeo, que é a finalização, uma coisa mais pronta, né? Clean. Já é clean, para só tratar, só fazer finalização mesmo, só colocar o nome das pessoas, o crédito das pessoas, Sim. vinheta e essas coisas, e fechar o programa em 26 e, minutos. E as externas? Quando eu faço externa, por exemplo, vão só 2. E aí, como é que funciona? Eles trazem o material e fazem o processo aqui? Aí a gente traz o material bruto, e aí a gente entrega na mão do editor e ele faz exatamente esse trabalho que a gente faz aqui dentro do estúdio. Ele tem que fazer essa parte que a gente faria no estúdio, mas que em externa não dá para fazer. Porque é muito equipamento para carregar, é muita coisa que tem que ir. E às vezes o lugar que a gente vai não comporta, né? Tanto equipamento, né? Como a gente foi lá lembro até hoje, no Teatro Municipal, gravar com Jamil Maluf, com a Heloísa Baldin. Foi maravilhoso. Gravamos naquele espaço. Nunca tinha entrado naquele espaço no teatro. Aquele foi maravilhoso. Aquele teatro é maravilhoso. Por fora é maravilhoso. Por dentro, no palco, na plateia é maravilhoso. Agora, aquele anexo lá em cima que a gente foi... Ninguém imagina. Ninguém imagina que dentro de uma cúpula pode ter aquele tamanho. E é onde eles trabalham, né? Eles a voz, a música. Os coros trabalham ali. O bailado trabalha embaixo do viaduto municipal, que tem outro espaço 10 vezes maior, eu acho que é uma coisa gigantesca. E a gente não tem muito essa cultura no Brasil, né? De música erudita, não dá para dizer, mas é que... Infelizmente, não. Música clássica, né? Música clássica. E aí a gente não tem. Quando a gente entra num espaço desse, vai conversar com as pessoas, percebe que elas são como a gente, né? Claro. A diferença é que eles têm um talento diferente do nosso, vai para outro caminho. Claro, né? mas é um talento que é fornecido a toda hora. Isso que é bonito. Passa. Passa. Porque o desejo do artista é realmente atingir a audiência, entende? Estabelecer uma comunicação com a audiência. Se não houver isso... E no fim a gente trabalha do mesmo jeito, né? Claro. A gente aqui, você apresentando, a gente tentando fazer essa coisa ficar mais dinâmica e com mais entreter o público, para que ele possa assistir isso ser menos cansativo, né? Porque um programa de estúdio é um programa que não tem essa possibilidade de ir para a rua, trazer outros tipos. Então a gente tem que segurar a atenção do espectador. Exatamente. E esses cortes de câmera ajudam muito o que é mais as pessoas difícil. percebem. O que é mais difícil, acho que é mais difícil um programa de entrevistas do que um programa na rua onde você põe muito distracta, vamos dizer assim, você pode quebrar com outras coisas, entende? Você vai mudando o ritmo, Vai mudando o ritmo. Às vezes você perde o espectador ali. No programa de estúdio você tem essa possibilidade, ele está ali, se ele está interessado, o que sobra para você é tentar melhorar essa visualização para que ele não mude de canal, para que ele não mude para outro vídeo na internet. Sim. E aí você estava falando de como que foi a filosofia, como é que apareceu a filosofia. Como apareceu a filosofia na sua vida, depois que você entrou na PUC? Primeiro você entrou. Porque a PUC é esse negócio maravilhoso, né? Você chega aqui, vou fazer filosofia. Eu não queria fazer filosofia, eu queria fazer história. Mas porque a PUC é cheia disso, né? É cheia de história, né? Tem coisa da ditadura, tem a resistência, tem épocas diferentes de resistência, de situação, tem épocas de oposição. Tem muita história para contar. Não, e a gente cobre vários eventos que acontecem aqui. Então, como não se apaixonar pelo conhecimento, quando você chega numa palestra para cobrir, fazer uma materinha de 3 minutos, escuta lá um pesquisador falar da pesquisa dele na área de política, na área de cultura, na área de, sei lá... Teatro, E aí você vai absorvendo, você querendo ou não, você pode fingir que você não quer, você pode ficar bravo de estar lá, você pode estar... O assunto pode não te ser muito... Você não pode muito estar afim de ouvir aquilo, mas aquilo entra em você não consegue sair daquilo. Ele tá para você e você
mesmo o não aprendizado querendo. é enorme. Só pelo contato que você teve nesses 18 anos, Nossa. o teu repertório deve ter... O que aconteceu com o seu repertório, afinal de contas, Ah, com esses imagina. 18 anos? Outra E pessoa. dentro do pensar e fazer arte, o que aconteceu? Outra pessoa, né? Eu fico olhando para trás e fico, não melhor e nem pior, mas talvez Mas melhor como ser humano. um pouquinho, entendendo um pouquinho mais essas relações. Por exemplo, o programa Pensar e Fazer Arte. Hoje a gente vive um momento na sociedade que é muito difícil você ter tempo para pensar. Fazer arte... Fazer arte é ambíguo, né? Você então, pode fazer arte... Depende. Uma criança pode fazer arte e fazer arte no sentido de produzir. Ou você pode simplesmente, sei lá, tá lá funcionando como mais uma engrenagem de um sistema qualquer. Eu acho que a universidade nesse ponto ela é rica. Eu sempre, depois que eu entrei aqui, eu sempre levo isso para quem eu encontro por aí. O ambiente universitário, independente do curso que você vai fazer, Sim. o ambiente universitário é um negócio importante na vida do ser humano. Muito. Essa falta, e o que faz falta para a grande maioria dos brasileiros, porque nem todo mundo tem acesso à universidade, isso falta na vida da pessoa. Dentro do ambiente universitário, você consegue perceber as várias relações que tem o conhecimento. Você sentar, como eu, fiz filosofia, parece óbvio disso tudo que eu estou te dizendo, fazer filosofia parece óbvio, mas não é. Até porque a filosofia também tem lá suas restrições, né? Claro. Só que no pensar e fazer arte você consegue perceber que a filosofia é pouco para poder dizer isso tudo. Para pensar, tudo bem, pensar e fazer arte, voltando ao título do programa, né? Ao nome do programa. Quer dizer, pensar, quem tem tempo para isso, né? Hoje em dia, trabalhando 8, 9, 10, 12 horas por dia. Não é? Você vê, a gente aqui trabalha demais, né? Sim. E por obrigação tem que pensar. Óbvio que também a universidade empurra, mesmo querendo ou não, aquela absorção de conhecimento que você faz. Claro. A gente te obriga a refletir. E no programa, por exemplo, qual foi o programa de Pensar e Fazer Arte que você fez, ou aqui ou externo comigo, que lhe chamou mais atenção? Não, definitivamente a Vera Cabreira, para mim, é assim, uma luz. Assim. Fala um pouquinho. A gente já teve PUC todo ano, cobre a última aula que ela dá do Living Drama. Living Drama. E é fantástico você perceber que há maneiras de se aprender inglês. Sentar lá e ficar ouvindo e repetindo as palavras é um jeito. Eu acho que ele é pobre. Mas não acho que ele é pobre porque eu entendo muito de ensino, aprendizagem do inglês. É porque eu assisto uma Vera Cabreira fazendo o que ela faz e aquilo me comove. Eu penso, toda vez que eu vou lá assistir, eu vejo a galera emocionada, os alunos tendo que representar em cima de um palco uma peça em inglês. E a atuação ali, quer dizer, no mínimo, olha como o ambiente universitário é rico, no mínimo você é capaz de olhar para aquilo tudo e pensar assim, bom, olha só como é que o conhecimento, como é que o cara está aprendendo. Quer dizer, ele aprende inglês como? É só falando? Não, tem o expressar. Sim, claro. Não é? Tem essa coisa de estar ali solto e o palco dá isso pro sujeito. Perder a timidez, encontrar um caminho para poder se expressar, errar e consertar ao vivo. É claro. Agora, para você ter uma Vera Cabreira, você precisa ter muita competência e você precisa de cursos de formação. Inclusive hoje ela está começando um outro curso de teatro. Ela vai fazer um outro curso de teatro, que acho que também eu vou fazer. Começa hoje de quarta-feira, a Tuca, 4 horas por noite, só de quarta-feira. Talvez eu vá lá e me matricule também, entendeu? Não, e não é pelo conhecimento só, né? Não. Porque encontrar aquela pessoa linda, porque é isso. Quando exatamente. você entra no ambiente, você percebe o clima que ela consegue criar. Não é possível você chegar lá no palco e travar, você não trava. Exatamente. Você está solto, porque ela te dá todos esses Agora, o que você vê naquele programa, naquele programa são anos e anos dedicados ao Living Drama e a aprendizagem significativa de Carl Roger, que ela se dedica e colhe frutos maravilhosos, né? E colhe frutos maravilhosos dentro da relação ensino-aprendizagem. A Vera é uma das professoras com a qual eu divido interdisciplinarmente as minhas ideias, uma das poucas. Não, mas Porque, devido às especificidades, a nossa,
que é língua falada, é aberta, entendeu? É aberta, não se vê como ensinar um ponto gramatical apenas, entende? Quer dizer, o que você achou? Parado, todo mundo ali quietinho. Não. Agora imagina levar isso para o ensino fundamental ali, o ensino, sei lá, E ensino médio. levam, isso que é bonito, e levam com sucesso. Várias Veras Cabreiras, Cláudio Pícolos ensinando as pessoas. Vários multiplicadores já existem, graças a Deus. Porque é o jeito de mudar, né? Dentro da estrutura que a gente tem educacional hoje, que tem ainda aquela grade dura, aquele negócio com as disciplinas. Grade que lembra prisão, né? Aquilo é horrível. Exatamente como são vistas as disciplinas, como prisões. Embora não a gente existem tenha, prisões. Embora a gente tenha bastante escola, que agora tem um pool de escolas que chamam escolas democráticas, que eu já visitei algumas. Embora esses espaços sejam aquele exemplo mais ou menos igual ao da Escola da Ponte, que não tem parede, a grade existe, porque não dá para ir contra o Estado nesse sentido. Não, claro. As escolas têm que obedecer uma regra. O que é obrigatório tem que ser ensinado. Agora, o problema é sempre o como. Agora, como eu escolho, não é? Quer dizer, eu sento lá na minha aula e hoje eu vou ter aula de matemática. Pô, mas eu não queria ter matemática, eu queria ter ciências. Eu queria ter inglês, eu queria ter português. Hoje eu não queria fazer isso. Ou então, isso não me serve agora. Quer dizer, você forma um sujeito autônomo ali no começo da vida dele. Ele descobrir que ele pode escolher, que ele pode caminhar. E eu acho que nesse sentido, por isso eu volto no título, pensar e fazer arte, né? Quando o aluno tem essa possibilidade entregue até por quem está gerenciando o ensino ali dentro da sala de aula, até pelo grupo escolar, quando tem essa possibilidade, poxa, eu acho que no mínimo você forma uma sociedade um pouco mais feliz, assim, um pouco mais olhando para as relações. Você derruba com isso o preconceito, você derruba... Sim. Porque as pessoas vão começando a entender mais as diferenças. Medo, baixa estima, tudo isso entra. Tudo isso. E definitivamente reconhecer que tudo é uma construção. Você falou da professora Vera, em que ela anos e anos, anos e anos para poder chegar nesse nível que vocês chegaram hoje. Claro. Ora, mas é isso, é uma construção, não é? A escola tem que participar disso. E né? com muito tombo também, não vai pensar que é só vitória. Claro. Entende? É muito tombo e para você sair do buraco, meu filho, às vezes, vou te contar. O interessante é não fechar o sistema. A filosofia tem muita sistemática. Né? Você tem lá sistemas enormes. E ao longo da história foi se comprovando que isso não funciona para a diversidade humana. Não, porque não existe nada desligado. Não existe. Não existe nada desligado. Como é que aprender, sei lá, inglês, como a professora Vera explica, e de repente mostra como é que ela ensina, como é que aprender isso sem as ferramentas todas que ela tem? Uma coisa chata, você quer ir embora da sala de aula. Eu fui embora da escola. Eu parei na 7ª série, não quis mais saber daquilo, porque eu não entendia absolutamente nada do que estava escrito. Eu não conseguia, eu lia e não conseguia entender o que aquilo queria dizer. O que é isso? Ia fazer uma prova, não conseguia se desempenhar. Na PUC eu fui aprender que, de verdade, existem outras maneiras de ensinar, como, por exemplo, a de vocês. Ora, se eu tivesse isso na escola, talvez eu não tivesse largado. Aí voltei, terminei e vim escolher o curso de História. Não pude fazer o de História porque a História não abria no meio do semestre. É o de Filosofia que estava aberto. Aí fui pego pelo bichinho. Aí não quis largar mais. Aí queria ensinar também. Que bom. E você dá aula ou não? Não. Então, eu dei aula, o curso de Filosofia você tem a obrigação de estagiar em escola pública e privada. Claro. E a PUC tem uma oportunidade muito boa que ela dá para os alunos, que ela tem um cursinho que chama Foco Vestibulares. É um cursinho pré-vestibular para o pessoal que não tem grana para pagar, o pessoal mais carente. Sim. E eu peguei essa oportunidade e agarrei. E deu aula no Foco? Dei aula demais. Exatamente. Assim, demais. Encontrava sábado e domingo, para mim era uma alegria. Encontrar os alunos. Sábado e domingo, exatamente. Era lindo, porque você ia fazer isso. E era uma outra proposta de ensino também, aberta, completamente aberta. Vão pensar, gente. Vão pensar, exatamente. Vão pensar, não interessa o Hoje conteúdo. em dia pensar cansa, cuidado, pensar não cansa. Não cansa. Pensar é necessário. É libertador. É libertador, claro. Que só consegue falar se você pensar, só consegue escrever se claro. você ler. E para fazer tudo isso... Toda comunicação é argumentação. E argumentação necessita de pensamento. Exatamente. Claro. Aí, ó.
Pensar em fazer arte. E mais algum programa que tenha lhe chamado a atenção, que você tenha... Porque o Cristiano, quando está atrás da câmera, por exemplo, acaba o programa e ele fala assim, meu Deus do céu, que coisa que eu nunca havia pensado. Mais algum programa? Eu vou te falar que eu nem foi assim um programa que eu achei sensacional pelo trabalho que ele me deu. Por exemplo, se você convidou o tenor Tiago Arancan, e ele veio aqui, e geralmente tenor, você não precisa dar um microfone para ele, né? Não, a voz dele... Claro. Megafone, bota ele gritando lá que dá na mesma. Nem precisa. Porque a voz é potente, é linda e tal. E eu lembro que eu tive muita dificuldade, porque como ele tem microfone aqui, a gente está microfonado para poder gravar. Claro. E ele começou a cantar aqui, lembra? Começou a cantar. E eu não sabia onde eu ia com o áudio, porque o mais Ficou baixo... ótimo na gravação, não sei como é que vocês fizeram. Não, o mais baixo do áudio estava lá em cima. Porque essa coisinha aqui não capta, isso aqui deve dar microfonia. Porque o tamanho disso aqui é um... É, um feijãozinho, né? Um arrozinho. Até menor, né? Um arroz. É um arroz, né? E ele cantando lindamente, assim. Então eu tentei não estragar aquilo, porque televisão estraga, né? Você comprime essa potência e ela fica um pouquinho... Ao vivo é maravilhoso. E você veja que o programa acontece por acidente, porque eu encontrei com o avô dele na entrada. Ele falou, meu neto vai cantar hoje, por isso que eu estou muito feliz. Eu falei, puxa, eu gostaria muito de entrevistar seu neto. E trouxe. Consegui. Fizemos 2 programas com ele, né? 2 programas com ele e com a Sônia Albano de Lima. E o que ficou no seu repertório de tudo que você já viu nesses 18 anos atrás da câmera? Então, como eu tenho a minha experiência restrita, entre aspas, né? Porque você não pode chamar o ambiente universitário de restrito. Aqui a gente está falando de um programa, de um tipo de aprendizado, em uma universidade. Sim. Então, quer dizer, e essa universidade tem um negócio muito especial. São vários cursos no mesmo prédio, de um prédio do lado do outro. Claro. Então, assistir o programa, fazer o programa, estar aqui com você conversando agora e, sei lá, dando esse depoimento desse repertório que ficou para mim, eu fico pensando que é bem difícil, porque ele é muito amplo, né? Isso me levou a pensar. Todo programa que eu faço aqui, o seu é um deles, me leva a pensar de um jeito diferente. Coisas que eu não aprendia, coisas que eu não entendia, coisas que eu começo a... Por exemplo, interdisciplinaridade. Para mim, era no começo, você começou a fazer o programa, eu pensava assim, bom, então interdisciplinaridade, o que é? O professor Cláudio é do inglês e ele dá aula na letras e ele vai dar aula no direito. Não é isso. É outra relação. É outra relação. É exatamente essa. A Vera Cabreira, para mim, é um exemplo porque eu consigo resumir essa diferenciação quando eu vejo a Vera Cabreira atuando. Aí eu olho para aquilo e penso, isso é interdisciplinaridade. Claro. É essa relação que você consegue fazer infinita, com várias áreas do conhecimento, para ensinar o inglês. Principalmente quando você trabalha com arte e uma disciplina, como o inglês. A Mara, do Direito, por exemplo, trabalha com o cinema para a elucidação da lei. Ela não trabalha sem o cinema para a elucidação, porque senão fica aquela aula do lente. Fica ali na frente lente e todo mundo sentado em fileira, escola prussiana, recebendo aquilo passivamente. Não, isso não faz pensar, não é? Quer dizer, você está formando o quê? Um ser humano ou um técnico? Está formando um técnico e vamos dizer assim, é um processo viciante. Não é que não ensine, porque nós somos adaptáveis a qualquer método ou abordagem, ou até na linha pós-método, ninguém tem receita para ensinar nada. Né? Mas é o caso que existem comos e comos diferentes, entende? Que podem ser aproveitados e esses comos que nós resolvemos apresentar aqui são comos excepcionais de todo mundo. São excepcionais, são cabeças maravilhosas. Eu sou simplesmente um transmissor deles. Né? Mas isso significa ter lido a obra de cada um, ter lido tudo de cada um, ter visto trabalhar na prática, não é? Quer dizer, não é um negócio fácil também que é sentar aqui e fazer. Não, muito pelo contrário. Você já ganha um livro, você lê o livro, você pega o livro anteriormente e lê para ficar a par do que
A pessoa escreveu. Sim. E daí você faz a entrevista. Quer dizer, a entrevista não é oca, entrevista é linha de pesquisa. Não, e imagina ainda que você, mesmo que a gente pense restritamente, está pesquisando. Não. De qualquer maneira, não apresentar esse trabalho escrito, não apresentar nenhuma pesquisa para ninguém, ler o entrevistado, o que você está fazendo é você aprender, né, com a pesquisa do outro. Então, isso que eu te falei, a universidade para mim tem esse ponto muito importante. Eu fiz filosofia, estudei filosofia, ótimo. Mas se eu não tivesse feito nada disso, eu já fiz. Eu entrei para a PUC, eu entrei na universidade. Então, eu estou aqui há 18 anos não é por acaso, é porque é esse ambiente rico que a gente encontra ali na esquina, na prainha, você sai na rua, você encontra com alguém do direito, você encontra com alguém da administração, você entrevista um professor, você entrevista um pesquisador da área de exatas. Quer dizer, formar o sujeito dentro da universidade para simplesmente reproduzir aquilo que está escrito na cartilha, no livro, não é? É muito pouco. É pobre demais. E por isso que eu acho que a PUC tem essa coisa que eu vejo, lógico, em outras universidades, mas aqui eu vejo com muito mais força. Essa condição de poder apresentar para você algo além do que um roteiro simples de como funciona tal coisa. Exatamente. Quer dizer, como você transcende em temas que seriam completamente repetitivos se seguissem um método, por exemplo, não é? Ou a mesmice. Sim. Cristiano, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Foi um grande agradeço. prazer tê-lo aqui e espero que você nos acompanhe por muito, muito tempo aqui dentro do Pensar e Fazer Arte, tanto dentro do estúdio como fora, porque nós logo vamos fazer um documentário numa rua, não é? E espero que vocês me ajudem muito nesse documentário, porque vai ser assim sensacional. Mais aprendizado, né, professor? Mais aprendizado para mim também, porque nunca... Para nós. Para nós, se Deus quiser. Muito obrigado e gostaria de agradecer o telespectador pela audiência. Fique com Deus. Muito obrigado.